Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer um book tag aqui. Eu trouxe alguns livros, tá bom? Pra gente dizer se eles são bons. Ou eu só tinha 15 anos e nenhum amigo e eu achei que eles eram bons, mas na verdade eles não são nada bons. Talvez nem na época eu achava esses livros bons, tá? Agora sim! Vamos começar com um dos livros mais famosos da Colleen Hoover, que na minha opinião é o melhor livro que ela já escreveu. Esse livro e Verity estão assim, ó, pau a pau pra decidir quem vai ficar em primeiro lugar. Logo, eu tô falando de Uma Segunda Chance. Gente, esse livro aqui maravilhoso, tá? Eu acho a capa também muito lindinha. Esse livro fala sobre Kenna, que é uma mulher que ela acabou de sair da prisão e teve várias tragédias acontecendo ao redor dela que acabaram sendo o motivo dela ficar presa. E durante esse tempo que ela estava presa, ela acabou tendo uma filha e essa filha não pôde ficar com ela na prisão, obviamente, e ela teve que ficar fora com os avós. Basicamente, a história vai ser ela superando isso, criando sua vida do zero e tentando ir atrás da filha dela para poder viver em paz com a menina. Tem muitos problemas que foram feitos por causa da prisão dela que vai prejudicar esse encontro dela com a filha. E também tem um romance no meio da história e esse sentimento do luto e sentimento de superação. E ele é muito bom, tá? Ele não é 15 anos, ele é muito bom. Eu acho que eu li ele há uns 2 anos atrás, eu tinha uns 18. E vai ter adaptação pra filme. Se esse filme conseguir trazer um pouquinho do sentimento que eu tive lendo esse livro, nossa, pra mim já vai ser perfeito. Já marquei até com um monte de gente pra gente assistir. Acho que vou ter aqui uns 3 dias pela quantidade de compromissos que eu já marquei acerca desse filme. Perfeito. Se eu puder recomendar um livro da Colleen Hoover pra você começar e você gostar de história triste, é esse daqui. Aí deixando esse livro da Colleen Hoover, esse primeiro, e vamos pro segundo livro dela, tá? Que foi o primeiro que eu li, que ela escreveu. Calma. Foi o primeiro livro dela. Calma, que vocês estão apressados. Foi o primeiro livro dela que eu li e foi o primeiro livro que eu realmente me interessei pela leitura de romance e tal. Porque assim, por mais que eu tenha lido outros livros antes deles, eram bem livros esporádicos, não me fez ter a vontade mesmo de seguir lendo como um hobby na minha vida. Que foi, calma que eu vou explicar tudo sobre ele. Que foi Todas as Suas Imperfeições da Colleen Hoover. Eu achei esse livro muito bonitinho também, gente. Mas vai contar a história sobre Queen. Eu chamo ela de Kim. Eu chamo ela de Queen, mas acho que não é assim o nome dela. Queen e Graham é um casal que a história se passa na visão presente e o passado, e como eles prometeram se amar mediante todas as coisas. E ela tem alguns problemas de saúde que faz que ela não consiga engravidar. E com muitos fatos tristes que aconteceram na vida deles. Porém, tinha 15 anos e nenhum amigo. Na época eu já não gostei. Quer dizer, na época eu amei, tá? O plot. Nossa, o plot muito bom. Não sei o que. Paninho rosa choque. Hoje em dia, se eu pudesse, eu pegava esse pano, amassava, fazer ele virar cinza, de não ter mais foi tacar na cara do Graham, tá bom? Mas não vou dizer o porquê. Esse livro aqui é tipo, você passa pano pro Graham ou não. É quase um Capitu traiu ou não traiu. Aí eu deixo no ar o que você acha. Se você acha que Capitu traiu ou não, você comenta aqui. Eu acho que não traiu. Agora, se você acha que você passaria pano pro Graham, coloca aqui nos comentários, tá bom? Porque eu particularmente não... Hoje em dia não, era só quando eu tinha lá meus 15 anos. E foi realmente a idade que eu li esse livro, foi 15, 16. Então assim, sabe, não era essas coisas todas não. O próximo livro é um dessas escritas coreanas, que são bem calmas, bem zen, que a gente gosta de ler pra gente refletir sobre vários pontos da nossa vida. E o livro que eu estou falando é Bem-vindos à Livraria Ryunandong. Ele tem um carinho muito especial porque eu comprei ele por causa da capa. Pois é, eu julgo sim o livro pela capa. Esse livro aqui é muito bom, tá? Muito bom. Eu li ele esse ano e com certeza foi uma das melhores leituras da minha vida, porque eu me peguei pensando muito sobre coisas que eu precisava pensar. E eu não tinha rumo do que fazer ou como imaginar certas coisas. Esse livro vai falar sobre a Yeonju, que ela abriu uma livraria, por isso que o nome se chama Bem-vindos à Livraria Ryunandong. No decorrer da história, acaba que a gente acompanha como ela lidar, ela tem relacionamentos, não necessariamente amorosos, né, de amizades, vai aprendendo, profissional, e tem uma pauta muito importante, se não a central, que é trabalho, e como as pessoas lidam com o trabalho, e como o trabalho é uma forma de pensar. Então, se você tem muitos pensamentos sobre o trabalho, o que você quer fazer, o que você acha sobre o trabalho, como está o mercado de trabalho, não é um livro de autoajuda, não é um livro que vai falar que vai fazer você ter uma certeza do seu trabalho, não é um livro de teste de vocação. É um livro que vai fazer você muito refletir bastante sobre a sua vida. Eu gosto muito disso nesses estilos de livros,
que eu gosto de pensar muito enquanto eu tô lendo. Eu gosto de analisar a minha vida com a vida dos personagens. E é muito legal que, apesar de ser um livro, você sabe que não necessariamente aconteceu de verdade certos eventos, você se vê naquela vida, sabe? Então é muito bom, eu recomendo muito mais pra quem tá na fase dos 17, 18 anos na escola, perdido, se odeia o mercado de trabalho, odeia Enem, odeia tudo, tem a ver com responsabilidade adulta. Gente, o próximo livro é um livro nacional. É uma fantasia. Eu não gosto de fantasia. E pra mim ele tá entre primeiro e segundo lugar. Sempre que eu olho pra Jantar Secreto, que tá lá atrás, eu fico, gente, como é que pode dois livros assim, tão diferentes, vamos dizer assim, eles ocuparem tanto espaço no meu coração e eu sempre ficar pensando na história e como foi. O livro em questão que eu tô falando é O Abismo de Celina. Essa capa também maravilhosa, cheia de referências. Essa história fala sobre Celina, que é uma garota que ela acorda num lugar estranho, esquisito, frio, obscuro, e ela fica olhando ao redor e vê que tem vários corpos no chão também. Ela fica, oxe, gente, onde é que eu tô? E depois de um tempinho, ela escuta um pouquinho mais da história e ela precisa passar por 3 desafios, que é a morte, que é esse cara, que eu carinhosamente chamo ele de Viego e ela de Catarina por causa do League of Legends. Ela precisa passar por esses 3 desafios, que é a morte obriga as pessoas que estão ali a passar, para quem ganhar poder ir pro paraíso. Você se vê devorando o livro e ele é bem curto, gente, olha, acho que é 200 e pouquinhas páginas, eu não sei dizer ao certo. E se eu tivesse lido isso aqui adolescente, nossa, eu tinha panfletado até em todos os cantos possíveis. O próximo livro eu comprei junto com Todas as Imperfeições, mas eu li antes, porque eu achei muito sinistro a capa dele, e eu amo o livro com esse conceito sinistro e tal, meio terror, que é justamente uma distopia, e o livro em questão é Saboroso Cadáver. Gente, olha esse livro como ele é estranho, até a parte de trás, ó, é estranha. Eu li esse livro aqui, na verdade, eu comprei esse livro junto com Todas as Suas Imperfeições, mas eu tinha acabado de ler há pouquíssimo tempo Rainha Vermelha. Um dos livros de Rainha Vermelha, acho que foi o terceiro livro. E eu não queria romance agora. Eu disse, então eu vou ler outro livro pra eu voltar a ler romance. E eu li isso aqui. Eu não tava muito bem na cabeça da época porque eu não sentia nojo lento. Mas, gente, esse livro é basicamente uma distopia onde a gente não pode mais comer carne de animal. Porque teve um vírus que entrou em um animal e acabou que as pessoas estavam morrendo por causa desse vírus. E o governo ordenou que fosse comido carne de... Vocês sabem o caso de Garanhuns? Isso aí. Basicamente, o que fala nesse livro é como um dos personagens, o protagonista, ele se comporta mediante isso e mostra o açougue, as carnes de primeira. Então você fica horrorizado com cada detalhe, a história e certos momentos que você fica, gente, meu Deus, alguma coisa assim é possível de existir num livro, sabe? Com uma chance de algum momento dar uma loucura na sociedade e quererem colocar as práticas desse livro. É absurdo porque eu lia comendo. Tem certas carnes hoje em dia que eu não consigo comer, que eu comia muito antigamente, mas que eu não consigo comer porque eu imagino esse livro. Então, assim, ele é aterrorizante. Esse livro, às vezes eu tenho pesadelos. Na época eu nem era tão ligada assim, mas hoje em dia... E assim, esse livro, ele é bom, ele não é ruim. O problema é que você tem que estar muito bem psicologicamente para ler esse livro. Acho que qualquer um dos livros da Dark Side você tem que estar muito bem na cabeça para conseguir ler. Mas eu li ele bem rápido também. Ele é bem curtinho. Esse livro ele não é nem maravilhoso e nem péssimo. Ele tá ali naquela faixa bem mediano. Você tem que estar muito bem na cabeça. Na época eu não tava tão bem. Hoje em dia eu não gosto nem de pensar que eu li uma obra dessa. Então assim, pra mim ela já foi um gore absurdo. Esse livro agora, ele vai virar uma adaptação literária, inclusive estava saindo aí nas book hits. Quem são os atores principais, né, que vai fazer os protagonistas. E o livro é nada mais, nada menos do que A Hipótese do Amor. Gente, esse livro aqui, ele é um xodó, né? Ele tem um fake date maravilhoso. E basicamente esse livro fala sobre essa guria que se chama Olive. E ela do nada beija o professor dela e o professor dela fica sem entender. Só que ele não é professor dela necessariamente, é da faculdade. Ela beijou ele por motivos de, não, porque a minha amiga quer sair com o cara, só que ela acha que eu gosto dele e eu tenho que fingir estar namorando com você. E meio que ele gosta, né, da alternativa, então começa um fake date, também ele se apaixona primeiro, e todo aquele clichêzão que a gente ama, e também tem muita coisa, é química, tem muitas referências de química, não entendo, acho que é química, acho que é, então assim, você vai amar, é um romancezinho bem
sessão da tarde, bem legal, maravilhoso. Se você gosta de romance, você vai amar esse livro. Pra mim é muito bom, sempre vai ser um romance muito bom. E eu espero do fundo do meu coração que quando lançarem o filme tenha muitas e muitas coisas do livro mesmo. Porque é uma obra que todo mundo se apaixonou e tem muita carisma. Eu amo o carisma dos dois personagens. E o próximo e último livro que eu vou falar vai ser A Paciente Silenciosa. Gente, esse livro é muito, muito bom. Ele fala basicamente de uma mulher aos 33 anos que ela está internada na clínica psiquiátrica. Faz muito tempo que eu li também, então eu não tenho tantas memórias assim. Porque ela matou o marido dela. E depois disso ela nunca mais falou com ninguém. Até que chega um certo cara, um certo psiquiatra, se eu não me engano, e ele começa a conversar com ela. Isso surpreende a todos, então ele vai tomando conta do caso dela para ele poder descobrir o que foi que aconteceu com ela que ela não fala. O plot desse livro é uma delícia, gente. Eu não tinha o costume de ler. Eu li ele em 2 dias. Como é que eu posso explicar que isso aqui foi uma experiência absurda, que eu nunca mais consegui achar um livro que me impactasse com um plot tão bom que nesse aqui me impactou? Claro que tem pessoas que não gostam, já imaginavam que era, mas eu não imaginava. E até hoje eu digo e repito que você pode pensar em muitas e muitas coisas, mas é muito difícil você acertar o plot desse livro. Inclusive, vários amigos do clube do livro que eu tava já leram e eles disseram a mesma coisa, que não esperavam que o plot fosse esse, que o plot fosse qualquer outra coisa menos esse. Então, se você gosta de suspense, eu recomendo isso aqui pra você, tá? Enfim, gente, esses foram os livros da nossa book tag. Se você gostou do vídeo, já se inscreve aqui embaixo. Eu vou estar deixando o link de todos eles aqui na descrição. Caso você queira comprar, aproveita e compra pelo meu link para me ajudar, tá bom? Vai ajudar demais. E caso você tenha alguma dúvida sobre ele, você pode mandar mensagem para mim nas minhas redes sociais, vão estar todos aqui na tela. Curte, se inscreve e aproveita e liga as notificações para quando eu estar lançando o vídeo você tá recebendo, tá bom? Tchau!